tema de hoje para nós é muito importante. Ninguém te preparou para isso. Lidar com o luto sem perder a fé. Ninguém nos prepara para lidar com a morte, com a perda de alguém muito querido e entender onde é que está Deus no meio de tudo isso. Se você também passa por essa dor, se você está tentando curar esse sofrimento, se você tem medo de perder alguém que você ama, esse dia de hoje é especialmente para você. Se você está aqui é porque em algum momento a dor bateu na porta e a fé ficou sem chave. Essa é a verdade. Então respira fundo, escuta uma coisa importante. Você não é fraco por estar com o coração partido. Você não é fraco por estar quebrado. Você só é de verdade. Só é gente, só é humano, só é real. Só tem sentimento. E Deus aguenta as suas dúvidas. Pode ficar tranquilo, tá certo? Então, sem fingimento, sem meias conversas, sem colocar panos quentes, vamos avançar, vamos caminhar. E aí eu ponho uma pergunta aqui para você, já que a gente está pondo as cartas na mesa. Será que você, assim como eu, em algum momento te passou pela cabeça, Deus sumiu? Onde é que está Deus? Sim, então você pode ter certeza de que você não está sozinho. Aconteceu comigo e com um monte de gente que está nos acompanhando agora. Se em algum momento de grande sofrimento, de muita dor, principalmente ao perder alguém muito caro, muito precioso para você, te passou pela cabeça, Deus desapareceu, comenta aqui, já põe aí nos comentários, comigo também. Se você faz parte do time que experimentou essa dor, tá certo? Escreve aí, comigo também. Já vou colocar à sua disposição aqui a palavra de Deus, que está em Sabedoria, capítulo 4, versículos do 7 ao 17. E aconselho você a não só ficar confiando que a live vai estar lá, que vai estar salva, que você vai poder assistir quando você quiser. Porque às vezes a gente esquece o nome, esquece o dia. E você lembra desta palavra e você quer voltar nela. Se eu fosse você, eu tomava nota desta palavra, porque para mim ela é uma das mais poderosas e consoladoras que tem na Sagrada Escritura. Sabedoria, capítulo 4, versículos do 7 ao 17. Por que há pessoas boas que morrem cedo? Por que isso foi acontecer justamente com quem eu amo? Porque Deus permitiu que esta pessoa fosse tirada de mim. E tem alguns que são mais diretos ainda, né? E dizem, por que Deus tirou essa pessoa de mim? Com tanta gente ruim para levar embora. Parece que os bons é que sofrem essas coisas. Por que gente boa tem que morrer cedo? Você já se fez essas perguntas? Então, fica até o fim, que hoje vai ser um dia de resposta e de cura para o seu coração. Mas já por essas questões que foram postas aqui, um monte de gente já passou pela sua cabeça, não é? Então faz o seguinte, vamos fazer o bem nesta manhã de hoje. Clica nesse aviãozinho que está aí e compartilha no seu story, tá bom? Vai lá no aviãozinho, compartilha no seu story. Envia para quem você ama, envia para aquela pessoa que você sabe que está sofrendo, talvez alguém até que você não tenha tanta intimidade, mas que precisa desta palavra no dia de hoje. Envia para alguém que está ajudando uma pessoa que está passando por isso, porque o que está aqui ela precisa saber, tá certo? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica aí no botãozinho inscrever-se, tá certo? E clica no sininho, porque assim, sempre que nós estivermos no ar, você vai ser avisado. E olha o que nos diz a palavra de Deus. Quanto ao justo,
mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A hora da velhice, a honra da velhice, não provém de uma longa vida e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim, Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que Deus o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não o compreendem e não refletem nisto, que o favor de Deus e sua misericórdia são para os seus eleitos, e a sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque Deus o pôs em segurança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá vontade de aplaudir esta palavra, não dá? Olha que coisa maravilhosa. Olha que bênção que é esta palavra. Olha que reveladora. Você já tinha visto na Sagrada Escritura esta passagem? Quanto ao justo, mesmo que morra mais cedo, entra na glória de Deus, entra no repouso de Deus, entra no descanso eterno, não se perde, se torna eterno, está preservado para a eternidade. E aqueles que entram na glória de Deus, aqueles que encontram salvação, um dia vão se encontrar novamente. Márcio, será que o dia que eu morrer e eu encontrar as pessoas que eu amava, que partiram antes de mim, será que nós vamos nos reconhecer? Claro que vamos. Será que vai ficar esquecido as coisas que nós vivemos aqui nesta vida? Gente, tem coisa que vai ficar esquecida. Tudo que não presta, tudo que foi ruim, toda tristeza, toda maldade, toda escória vai ficar esquecido, porque no céu essas coisas não entram. Mas tudo que foi alegria, bondade, amor, generosidade, tudo isso não entra na ordem do tempo, entra na ordem da eternidade. Vai para o céu. Tudo que você viveu de bom, de verdadeiro, de amoroso, entra na eternidade e vai fazer parte para sempre do que você é e do relacionamento que você viveu com a pessoa. E diz a palavra de Deus: a honra da velhice não provém de uma longa vida e não se mede pelo número de anos, mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos, e uma vida pura que se tenha em conta de velhice. Escuta agora, essa pessoa que partiu, que faleceu, ela agradou a Deus e foi por onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Já te passou pela cabeça que talvez uma pessoa jovem, boa, ou talvez não tão jovem, mas ainda com muito para viver, tenha sido
retirada desta vida e deste mundo, porque cumpriu a sua missão, porque atingiu o seu objetivo, e porque Deus, amando-a, guardou-a para a eternidade, para que ela não se perdesse nesse tempo que passa, nesse tempo que voa. Se você pudesse escolher entre ter uma pessoa que você quer bem por mais alguns anos, sabendo que isso comprometeria a salvação dela, ficaria viva por mais tempo, mas perderia a sua alma. E você pudesse escolher entre isso e abrir mão de estar com ela já agora, entender que talvez seja a hora dela partir, mas ter a certeza de que ela está na eternidade, o que você escolheria? Eu sei que muitos diriam assim, como eu ouvi de uma senhora uma vez: ah, se eu tivesse certeza da ressurreição, ah, se eu soubesse que um dia eu iria encontrar meu filho novamente, então o meu coração se consolaria. Você está vendo? É uma questão de fé. Se nós acreditamos de verdade na ressurreição, se acreditamos que a providência de Deus move todas as coisas, que Deus ama e quer a salvação de quem você ama, nós viveríamos isso de uma forma diferente. Então, para a pessoa temente a Deus, a morte prematura nunca é uma desgraça. Morreu cedo não é uma desgraça. Morreu na juventude não é uma desgraça. É uma dor muito grande. Não estou tripudiando sobre a sua dor. Não estou desfazendo do seu sofrimento, nem de sua saudade. Mas eu preciso te dizer nesta manhã que o sofrimento é maior para quem fica do que para quem se foi. Você está sentindo. Dói no seu coração, dói na sua alma, por tudo que você sonhou ver se realizar e que nesse mundo não vai se realizar mais. Dói em você as risadas que já não vão dar juntos nessa terra. A comidinha gostosa que ela gostava e que agora você já não vai poder compartilhar nessa vida. Dói o colo que você não tem mais. Dói aquele encontro, aquela convivência alegre que você tanto curtia, não é? E você sabe que hoje, se você procurar, não vai estar ali te esperando. Dói quando você chega na casa da sua mãe e parece que a casa não tem mais alma, porque a sua mãe era o coração daquela casa. Dói não ouvir mais a voz do seu pai. O filho que você tinha nos braços, que você abraçava, que você beijava, que você sorria e que você sonhava com ele. Dói. E não só a morte física. Dói quando você também lida com uma criança, um jovem, um adulto deficiente que está vegetando e você olha para aquela pessoa e pensa tudo o que ele poderia ser e não foi. O sofrimento é maior para quem ama e fica do que para quem foi, não é? Mas a palavra de Deus nos diz uma coisa muito séria que nós precisamos levar em consideração. Viveu pouco, mas viveu intensamente. Viveu pouco, mas viveu bem. Não foi pouco. Foi o bastante para essa pessoa cumprir o que muitos levam uma vida inteira. E talvez você esteja dizendo, né? É verdade, Márcio. Pensa numa pessoa boa, pensa numa pessoa querida, pensa numa pessoa do bem, pensa numa pessoa que ajudou a tantos, era uma alma boa, e eu não me conformava, porque com tanta gente ruim nesse mundo para poder ir embora daqui, vai justamente quem faz tanto bem para a gente. Aí vem a palavra de Deus e nos diz hoje: viveu pouco, mas viveu intensamente. Então não foi pouco, foi o bastante para cumprir o que muitos levam uma vida longa para alcançar. Não é o número de anos que determina se uma vida foi boa, mas é o tanto de bondade que coube nessa vida. Tem gente que viveu mais de 100 anos, mas foi ruim a vida inteira, mas fez muita maldade
E quando a pessoa morreu, foi um alívio para quem ficou. Qual morte é mais honrosa, gente? De uma pessoa velha que fez tanto sofrerem e que as pessoas se aliviam com a sua partida? Ou a vida de uma pessoa que até viveu menos, mas tinha tanta bondade naquela vida, que é impossível se despedir desta pessoa sem chorar, não é? Dizem assim que a gente deve viver para que seja deste modo, que quando nós nascemos, todos riam e a gente chorava. Não foi assim quando você nasceu? Todos riam, seu pai, sua mãe, o médico, e você chorava. Mas se você viva de uma maneira tal que quando você morrer, você sorria e os outros chorem. Como assim? Você morre em paz, morre feliz, morre alegre, porque você tem no seu coração a certeza de um dever cumprido e de uma amizade com Deus. E os que estão à sua volta choram porque não queriam perder você. Feliz da pessoa que parte nesta condição. Aí diz a palavra de Deus: ao fim de sua vida, a pessoa boa e piedosa não encontra a morte, encontra descanso. Não entra no nada, entra no repouso. Deus o amou, dele se agradou, e por essa razão preservou antes que o mal pudesse tocá-lo. Foi embora mais cedo para que não se perdesse a beleza da sua alma, para que a malícia não corrompesse o seu coração, nem a astúcia pervertesse a sua alma. Sabe, pessoas que olha, gente, quantas pessoas que a gente conhece que eram boas, que às vezes entram para um convento, entram para um seminário para ser padre, entram para uma comunidade, entram para um grupo, para uma pastoral, entram boas e depois vão se tornando cínicas pelo caminho por causa da maldade alheia. Não pense que isso não acontece, mas porque acontece. Tem gente que, diante da maldade dos outros, vai se tornando amargurado, enraivecido, recalcado, porque foi ferido, foi se ferindo, foi acumulando experiências duras, difíceis, decepcionantes. Quando vê uma pessoa que era boa, se tornou uma pessoa insuportável, maliciosa, cínica, não é? Diz a palavra de Deus, para que isso não aconteça com alguns que Ele ama tanto, Ele os leva para preservá-los. Mas quem fica sofre. E aqui, contudo, vai uma verdade para todos nós. Olha o que diz a palavra de Deus: a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral. Como assim? A fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral. O vício nos cega para o bem. A gente não consegue ver graça nem beleza nas coisas que acontecem quando a nossa vida está reduzida a um vício, seja ele qual for: cachaça, droga, promiscuidade, pornografia, adultério, fofoca, corrupção, ou qualquer outro vício de comportamento que a gente tenha. Até a gula, até comer demais. O vício nos cega para o bem, porque a gente só enxerga o vício diante da gente. Quem é guloso só vê comida. Quem é promíscuo só vê sexo. Sabe, é assim que acontece com a pessoa. Qual que é o problema disso, Márcio? Uma vida inteira, uma vida verdadeira é reduzida a um pecado, é reduzida a um vício que a pessoa cultiva dentro do seu coração. E aí diz a palavra: o movimento das paixões agita. O movimento, a agitação das paixões mina uma alma sem malícia. E aqui eu vou lhe dizer: a ira é uma paixão, o ciúme é uma paixão, o ódio é uma paixão, tá certo? Paixão aqui não é você estar apaixonado por uma pessoa. Paixão aqui é aquele sentimento de você que torna você passional, apaixonado. Sabe aquela pessoa apaixonada no que faz, apaixonada na raiva, apaixonada no ciúme? Entende? Mina
uma alma sem malícia. Então, não ceder aos impulsos dos vícios, aos apelos do pecado, é a qualidade espiritual mais elevada. Então, que o Espírito Santo preserve você de agir arrastado pela sensualidade. E vamos entender que se Deus nos ama, e se nós amamos alguém de verdade, de todo o coração, Deus ainda mais ama aquela pessoa, como Deus ama você mais do que você é capaz de se amar. E Deus sabe o que você não sabe. E Deus sabe que talvez um pouco mais de tempo e aquela pessoa pudesse se perder. E não digo isso só para os outros não, sabe gente? Digo a respeito de mim e para mim também. Quantas vezes eu rezei pedindo a Deus, Senhor, se for para eu perder a minha salvação, que o Senhor me leve antes. Então que Deus preserve você de agir arrastado pela sensualidade, dominado pela gana de prazer, que só nos leva ao erro, que só nos leva à tristeza, que nos cega para a verdade. Porque não há conquista maior do que uma pessoa dominar e controlar as suas paixões. E mais uma vez, quando eu digo aqui paixão, o que se trata? O que a palavra de Deus quer dizer quando fala de paixão? Está falando da perturbação, da desordem nos ânimos, na nossa alma. Sabe aquela perturbação interior? Sabe aquela desordem dentro da gente? Sabe aquela inclinação violenta para alguma coisa? Quando se fala de paixão, fala das penas que nós carregamos dentro de nós, dos desgostos. Desgosto também entra na lista de paixão? Sim, Senhor, sim, Senhora. Vencer as paixões e a si mesmo é o triunfo da sua liberdade. A gente tem que vencer essas más inclinações se nós quisermos sermos livres. Liberdade de julgamento, liberdade de escolha é o que você vai ter se você aprender a se dominar. Porque vencer a si mesmo não é se derrotar, é aprender a se dominar. A paixão, essas emoções desordenadas, elas podem até afetar você, mas não permita que afete as suas decisões. Não permita que esses descontroles afetem suas atitudes, afetem a sua posição. Quanta gente aí que foi afetada na posição de pai por uma paixão. Está vivendo uma vida dupla, tem uma família, mas está com outra família também. Trabalha pelas estradas do Brasil, tem uma família em cada cidade, tem um filho com cada mulher. Será que a paixão não afetou a vida desta pessoa? Não é? Quantas vezes uma desordem interior, uma frustração, uma mágoa afeta a sua posição como mãe? Não consegue ser mãe direito, não é? Não consegue. Por quê? Porque está dominado por dentro pela tristeza, pela mágoa, pelo rancor. Não permita que as suas paixões afetem o seu sacerdócio, o seu ministério. Não permita que isso que você está vivendo, até mesmo a sua dor pela perda de alguém, impeça você de ser um bom chefe. Olha, quanto pai, quanta mãe tornou os seus filhos que ainda estão vivos, órfãos de pai vivo, de mãe viva. Porque com o filho que morreu, também eles decidiram morrer junto. Não, aceite a dor. Aceite a perda, mas não vá para o túmulo junto com a pessoa que faleceu. Olha, saudade sim, tristeza não. Você tem todo o direito da sua vida de ter saudade. E é compreensível que você passe por episódios de tristeza, mas não permita que a tristeza domine sobre você, porque a tristeza na sua vida não honra a alma da pessoa que partiu. Com certeza, você pode ter clareza disso. Ao te ver triste, isso não é alegria para a pessoa que morreu. Como é que você honra a pessoa que se foi com uma vida boa,
sendo a melhor pessoa que você pode ser, vivendo uma vida abundante, aproveitando cada minuto que ainda lhe resta, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Então trata-se de uma maneira sensata de viver a vida e de evitar problemas. E é um caminho mais curto para a gente também obter a estima dos outros. Nós podemos muitas vezes, por causa da dor, ter dificuldade em aceitar isso. Meu coração está partido, eu perdi quem eu amava, não vale a pena ser bom, não vale a pena fazer o bem. É a dor que está falando, não é você de verdade, não é? Mas Deus nos garante a respeito dos seus filhos. Escuta aqui para a gente encerrar. Sua alma era agradável ao Senhor. Sua alma era agradável ao Senhor. E é por isso que Deus o retirou bem depressa do meio da perversidade. Ouve. O favor de Deus e sua misericórdia são para os seus eleitos. Sua assistência não falta a quem lhe é fiel. Deus põe seus filhos em segurança. Bendita palavra de Deus. Bendita seja esta verdade. Permita que Deus cure a sua saudade. Nós precisamos nesse dia de hoje, diante desta palavra, gente, curar a saudade e obter o alívio por meio da confiança. Eu já enviei aí no grupo do WhatsApp a direção espiritual para esse dia de hoje, a cura do coração. E é complementar, viu? Você já deve estar percebendo que é muito bom que a gente partilha aqui. Mas depois a direção espiritual não é o que nós conversamos aqui posto por escrito. É diferente, é complementar. Justamente para a gente não alongar tanto o nosso programa, não é? Uma parte boa vem aqui. Mas tem outra muito importante, que vai curar seu coração, que está na direção espiritual de hoje. Me permita rezar por você e pedir ao Senhor que venha pôr sua mão sobre a sua vida e te curar. Responde para mim antes da oração. É importante a gente tratar assuntos assim? Se você concorda, tem um joinha aí embaixo do vídeo, não tem? Clica nesse joinha. Eu quero ouvir de você por meio disso, né? Que esse momento de oração está sendo importante, revelador para você. Porque se você acha que é importante, amanhã a gente vai continuar isso numa outra perspectiva. Vamos tratar essa dor dentro da nossa alma. Quem concorda, quem entende que esse tema seja importante, quem quer a cura dos traumas que a morte gera, clica no joinha aí e hoje a gente já vai discernir como vai ser o nosso programa de amanhã, tá certo? Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, os nossos familiares e bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos por tantas pessoas que nesta manhã estão sendo consoladas pela sua palavra, mas que ainda trazem, Senhor, o seu coração ferido, machucado pela perda de alguém tão querido, tão amado. O Senhor sabe, Senhor Jesus, que esta morte foi uma punhalada no coração desta tua filha, deste teu filho. Ele sentiu, Senhor, como que se um pedaço tivesse sido arrancado. Senhor, toca nesta tua filha, que perdeu não uma pessoa, mas perdeu várias pessoas num tempo muito curto. A primeira morte foi um golpe, e quando ela estava se recuperando, veio mais uma notícia, e depois mais outra. Senhor, o Senhor viu o quanto isso foi duro para esta tua filha. E ali começou a doença, começou a depressão, uma tristeza, um desgosto pela vida. Mas hoje, Senhor, a tua palavra
veio trazer esperança, veio trazer consolo. E nesta hora, Senhor, em que ela enxuga as suas lágrimas, o Senhor está consolando e fortalecendo o coração dela. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos falou de saudade das pessoas que nós tanto amamos, mas o Senhor está nos dando uma ordem e uma graça para a nossa libertação, cura e salvação. E a ordem é: saudade, sim. Tristeza, não. Saudade é lembrar de quem você ama e sentir a falta. Tristeza é entrar no túmulo e fechar a pedra e jogar terra por cima. É querer morrer junto. Saudade, sim. Tristeza, não. Senhor, liberta esta tua filha que tem tanto medo de morrer. Senhor, liberta este teu filho, Senhor, que não consegue, Senhor, se conformar com esta perda. A perda do filho tão querido, tão amado. Cura o seu coração, Senhor Jesus. Nós te pedimos. Cura este seu filho, Senhor, que viveu momentos de perda na sua vida. Não perdeu por causa da morte, perdeu um relacionamento. Perdeu essa mulher que amava de uma forma tão triste, Senhor. Ela saiu da vida dele. Senhor, cure-o agora, cure o seu coração, porque ele está vivendo um verdadeiro luto. É como se tivesse morrido por dentro. Mas neste momento, Senhor, a tua graça, teu Santo Espírito, vem nos consolar, vem nos erguer. Bendito seja o teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a saúde e a paz. Que te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.